Sou uma influencer grande com 100 mil seguidores no Instagram. Mas quando ofereci ao dono de um edifício em construção que me desse um apartamento em troca de subir um story para promocioná-lo, ele riu na minha cara, publicou e viralizou. Agora sou uma piada. Título de La História: sou uma influencer grande com 100 mil seguidores no Instagram. Mas quando ofereci ao dono de um edifício em construção que me desse um apartamento em troca de subir um story para promocioná-lo, ele riu na minha cara, publicou e viralizou. Agora sou uma piada. Chegar aos 100 mil seguidores no Instagram não foi uma mera conquista passageira, mas sim a validação definitiva do meu valor indiscutível como criadora de conteúdo. Eu sempre soube que não nasci para ter uma vida comum ou me submeter aos padrões medíocres da maioria das pessoas. Cada postagem minuciosamente planejada e cada parceria que fechei serviram para consolidar minha imagem de elegância e sofisticação absoluta. Minha audiência me idolatrava e acompanhava cada detalhe do meu cotidiano com verdadeiro fascínio. Portanto, nada mais justo do que eu exigir um estilo de vida que estivesse perfeitamente alinhado com essa relevância digital. Eu morava num apartamento alugado que era simplesmente horroroso e destruía completamente a estética visual dos meus stories diários. A iluminação daquele lugar era péssima, os acabamentos eram baratos e o espaço não transmitia o luxo que meus seguidores esperavam ver. Ficar pagando aluguel todo mês me parecia um grande desperdício de dinheiro e uma ofensa ao meu status social. Eu sentia que merecia um imóvel de altíssimo padrão sem ter que me submeter às burocracias financeiras dos mortais comuns. Afinal de contas, a visibilidade que eu podia proporcionar valia infinitamente mais do que qualquer transferência bancária. Foi exatamente nessa época que comecei a ver anúncios massivos sobre um novo empreendimento residencial de luxo sendo erguido no centro da cidade. O projeto era liderado por um empresário muito influente chamado Vitor, que parecia ostentar um império imobiliário milionário. Olhando as fotos dos projetos 3D, percebi na hora que aquele lugar tinha a minha cara e preenchia todos os meus requisitos visuais. Era a oportunidade de ouro que o destino estava colocando no meu caminho para eu finalmente ter a minha cobertura própria. Eu tinha certeza absoluta de que o Vitor entenderia imediatamente o valor incalculável de ter a minha imagem associada ao prédio dele. Para uma influenciadora do meu porte, uma única menção no perfil vale muito mais do que qualquer campanha publicitária tradicional e antiquada. Se as marcas tradicionais gastavam rios de dinheiro com outdoors e anúncios de rádio que ninguém olhava, eu oferecia engajamento real e direto. O público moderno confia cegamente nas recomendações de quem eles admiram e acompanham diariamente nas redes. Bastava um único story meu mostrando a vista da varanda para que centenas de pessoas se interessassem em comprar unidades ali. Eu estava convicta de que estava prestes a propor o negócio do século para aquele empresário. Numa terça-feira à tarde, decidi ir pessoalmente ao escritório de vendas da construtora sem fazer nenhum tipo de agendamento prévio. Eu estava vestida com roupas de grife impecáveis, óculos escuros de marca e me maquiei perfeitamente para a ocasião. Minha presença naquele ambiente comercial simples já era por si só um acontecimento que deveria deixar todos honrados. Ao chegar na recepção, me deparei com uma secretária comum que tentou me fazer esperar na fila com pessoas normais. Expliquei de forma muito clara e firme que meu tempo era valioso demais e exigi falar imediatamente com o próprio Vitor. Diante da minha postura inabalável e da minha aura de autoridade, a funcionária não teve outra opção a não ser me encaminhar para a sala da presidência. Entrei na sala do Vitor pisando firme, sem demonstrar a menor timidez ou hesitação diante daquele ambiente corporativo. Ele estava sentado atrás de uma mesa gigante de madeira nobre, revisando alguns documentos com cara de cansado. Quando ele me olhou, nem esperei ele se pronunciar ou oferecer um café para dar início ao meu discurso. Eu sabia exatamente como conduzir aquela reunião para mostrar que eu estava no controle da situação. Antes de apresentar minha proposta irrecusável, fiz questão de apontar várias falhas conceituais nos folhetos promocionais e nos acabamentos do projeto. Comentei que o tom de cinza escolhido para a fachada era ultrapassado e que a disposição da piscina no terraço parecia amadora. Fiz esses comentários críticos de propósito para demonstrar que eu possuía um padrão estético extremamente elevado e exigente. Queria que ele percebesse que ter alguém com meu bom gosto morando ali elevaria ao patamar do próprio edifício. O Vitor me ouvia em absoluto silêncio, apenas cruzando os braços e me encarando com uma expressão indecifrável. Logo em seguida fui direta ao ponto e apresentei os termos da negociação comercial que mudaria a história daquele empreendimento. Ofereci a publicação de um story exclusivo de 24 horas no meu perfil do Instagram promovendo o edifício com link direto para o site dele.
Em contrapartida por esse alcance publicitário gigantesco, ele deveria me entregar imediatamente as chaves de um apartamento completo e decorado. Expliquei que a exposição na minha rede valeria muito mais no longo prazo do que o custo de um mero apartamento. Afinal, a minha imagem traria um prestígio social que dinheiro nenhum no mundo conseguiria comprar para ele. O Vitor permaneceu calado por alguns segundos que pareceram eternos, apenas me olhando de cima a baixo com um olhar frio. De repente ele encostou a cabeça para trás e caiu na gargalhada mais debochada e desrespeitosa que já ouvi em toda a minha vida. Ele disse na minha cara que a minha proposta era completamente absurda, patética e uma verdadeira ofensa ao trabalho dele. Ele afirmou que um story de poucas horas não pagava nem os sacos de cimento da fundação do prédio. Fiquei em choque absoluto com a grosseria gratuita daquele homem que não sabia como tratar uma convidada ilustre. Peguei minhas coisas e saí daquela sala possessa de raiva pela falta de visão comercial e pelo desprezo daquele empresário retrógrado. Como um homem de negócios podia ser tão ignorante a ponto de rejeitar uma parceria com uma das maiores criadoras digitais da região? Ele nitidamente não entendia nada sobre o poder da internet e preferia continuar preso aos métodos arcaicos do século passado. Prometi a mim mesma que nunca mais pisaria naquele lugar e que ele se arrependeria amargamente de ter me ridicularizado. No entanto, eu não tinha a menor ideia de que o verdadeiro pesadelo estava apenas começando naquela mesma noite. Quando cheguei em casa, o meu celular começou a vibrar sem parar com milhares de notificações simultâneas vindo de todas as redes sociais. Para meu total horror, vi que o Vitor tinha pegado as gravações das câmeras de segurança do seu escritório e publicado na página oficial da construtora. O vídeo mostrava toda a nossa conversa com um áudio perfeitamente límpido, destacando exatamente o momento em que fiz minha exigência do apartamento. Em pouquíssimas horas, aquela publicação foi compartilhada por páginas de fofoca e atingiu milhões de visualizações em todo o país. O país inteiro estava rindo de mim e me atacando nos comentários de forma totalmente cruel. Eu fui soterrada por uma avalanche ininterrupta de mensagens de deboche, piadas pesadas e críticas à minha conduta profissional. Não consegui aceitar que um empresário podre de rico tivesse sido capaz de uma atitude tão baixa e ingrata contra mim. Eu só tinha ido até lá para oferecer uma oportunidade de ouro e elevar o status daquele projeto imobiliário medíocre. Ele transformou um gesto generoso de parceria numa vergonha pública para tentar queimar a minha reputação construída com tanto esforço. Eu me sentia a pessoa mais injustiçada do mundo diante de tanta incompreensão e maldade gratuita. Comentários da história principal. Usuário anônimo diz: se o apartamento custa 2 milhões de reais e o story dura 24 horas, essa tonta cobrou quase 83 mil reais por hora de publicação. É muita ilusão achar que 100 mil seguidores compram um imóvel luxuoso. Resposta da OP: você claramente não entende nada sobre marketing de influência e alcance qualificado. Minha audiência é composta por pessoas de altíssimo poder aquisitivo que compram tudo o que eu indico, o que vale muito mais do que tijolos velhos. Usuário anônimo 2 diz: a gata simplesmente entrou no escritório do homem sem marcar horário. Criticou a obra dele e exigiu um apartamento de graça como se fosse uma rainha recebendo tributos dos súditos. A audácia dessa mulher devia ser estudada pela NASA. Resposta da OP: empresários tradicionais e ultrapassados como ele têm inveja pura do sucesso e da liberdade da nova economia digital. Eu fui educada e direta, mas o ego frágil dele não aguentou ver uma mulher de atitude. Atualização 1: já se passou uma semana desde a última atualização e a minha vida virou um caos absoluto e incontrolável. O vídeo publicado pelo Vitor continuava viralizando em todas as plataformas, acumulando milhões de visualizações e memes grotescos com a minha cara. Marcas grandes que mantinham contratos anuais de patrocínio comigo começaram a rescindir as parcerias uma atrás da outra. Elas alegavam que queriam evitar qualquer tipo de associação com a onda colossal de deboche que tomou conta da internet. Fiquei completamente sem chão ao ver minha única fonte de renda evaporar por causa da mesquinharia daquele construtor. Eu me recusava terminantemente a aceitar que a minha imagem pública e a minha carreira fossem destruídas por um empresário retrógrado e sem escrúpulos. Se o Vitor achava que podia me humilhar publicamente e sair impune, ele estava redondamente enganado sobre quem eu era. Eu precisava reagir com força total para recuperar a minha dignidade e mostrar para a internet inteira que ele é quem era o verdadeiro vilão. Decidi que usaria todo o poder das minhas redes sociais restantes para lançar uma campanha pesada de destruição contra o empreendimento dele. Afinal de contas, quem brinca com o fogo da influência digital acaba se queimando gravemente.
Gravei uma sequência de vídeos dramáticos no meu perfil denunciando supostas irregularidades graves nas obras daquele edifício residencial. Afirmei com total convicção que recebi dezenas de denúncias anônimas de trabalhadores dizendo que a estrutura do prédio usava materiais de péssima qualidade. Disse abertamente para os meus seguidores que aquele prédio corria um risco iminente de desabamento e que era uma armadilha mortal. Pedi para que todos compartilhassem o vídeo para salvar vidas de famílias inocentes que pudessem comprar unidades ali. Eu sabia que aquela acusação pesada abalaria profundamente as vendas da construtora dele. Para garantir que o estrago fosse ainda maior, convoquei a minha base de fãs mais leal para fazer um ataque coordenado nas páginas oficiais da empresa. Instiguei todos a inundarem o perfil do projeto e as fichas do Google com milhares de avaliações de 1 estrela. Em poucas horas, a pontuação do empreendimento despencou e as caixas de comentários da construtora foram tomadas por mensagens de ódio. Eu assisti a tudo aquilo com uma sensação de triunfo e alívio, sentindo que finalmente estava fazendo justiça. Eu tinha certeza de que a pressão popular o forçaria a vir até mim pedir desculpas públicas. Durante 2 dias inteiros fiquei com a cabeça erguida, crente de que tinha dobrado aquele homem arrogante e que o controle da narrativa tinha voltado para as minhas mãos. Imaginava o Vitor desesperado no seu escritório, vendo os telefones de vendas pararem de tocar por causa do pânico que eu espalhei. Eu me sentia uma verdadeira heroína que tinha coragem de enfrentar os grandes tubarões do mercado imobiliário. Minha narrativa estava perfeita e meus seguidores remanescentes me aplaudiam por ter essa suposta bravura. Porém, a minha ilusão de vitória durou pouquíssimo tempo antes de colapsar terrivelmente. O tiro saiu pela culatra de uma forma extremamente violenta e devastadora que eu jamais poderia ter previsto na minha estratégia. Poucos dias depois de iniciar a campanha, a campainha da minha casa tocou bem cedo com o entregador me trazendo um envelope oficial. Dentro dele havia uma notificação judicial de emergência enviada pelo advogado do Vitor, um homem implacável e temido chamado Enzo. O documento era extremamente agressivo e detalhava cada uma das minhas declarações mentirosas sobre a estrutura do edifício. Ao ler aquelas páginas, senti minhas mãos tremerem e o meu estômago dar um nó instantâneo. O advogado Enzo deixou cristalino na notificação que eles já haviam protocolado um pedido de liminar na justiça contra mim. Ele exigia uma retratação pública imediata em todas as minhas redes sociais, admitindo que inventei cada uma das denúncias de desabamento. Caso eu me recusasse a cumprir essa ordem no prazo de 24 horas, seria processada por calúnia, difamação e danos comerciais milionários. Ele anexou laudos técnicos de engenheiros renomados provando que a estrutura da obra era impecável e segura. Aquele papel deixava claro que eles não estavam dispostos a fazer nenhum tipo de acordo amigável. A minha família ficou completamente apavorada ao tomar conhecimento da gravidade da situação jurídica em que me enfiei. Meus pais foram até a minha casa em prantos, me implorando de joelhos para que eu engolisse o orgulho e publicasse a retratação exigida. Eles diziam que uma grande construtora tinha recursos infinitos para me destruir na justiça e me deixar totalmente falida. Amigos próximos também me aconselharam a parar com aquela guerra insana antes que as consequências fossem irreversíveis. No entanto, o meu orgulho cego me impedia de enxergar a realidade óbvia diante dos meus olhos. Eu me recusei veementemente a me dobrar diante das ameaças legais do Enzo e da pressão da minha própria família. Na minha cabeça, pedir desculpas significava assinar o meu atestado de derrota e admitir para o mundo que eu era uma mentirosa. Eu preferia ir até o fim nessa batalha do que dar esse gosto de vitória para aquele construtor arrogante. Estava convencida de que o advogado dele estava apenas usando jargões jurídicos assustadores para me intimidar e fazer eu recuar. Eu não iria ceder a essa chantagem de forma alguma, custasse o que custasse. Liguei para minha assistente, Mia, exigindo que ela me ajudasse a pensar em uma forma de rebater aquela notificação judicial imediatamente. A Mia estava visivelmente assustada e me pediu várias vezes para tomar cuidado com o que faria a seguir. Disse a ela que se nós recuássemos agora, todo o nosso trabalho de anos jogado no lixo seria em vão. Ela tentou argumentar que um processo daquele tamanho poderia arruinar a vida de nós duas, mas eu a mandei calar a boca. Eu só precisava que ela seguisse as minhas ordens sem questionar a minha liderança. Passei a noite em claro no meu quarto, andando de um lado para o outro enquanto formulava novos planos na minha cabeça. O sentimento de raiva e humilhação corroía o meu peito de uma forma tão intensa que eu mal conseguia respirar direito. Como aquele homem ousava usar a justiça para me silenciar quando ele é quem tinha começado toda essa palhaçada publicando meu vídeo?
Eu sentia que o sistema inteiro estava conspirando contra mim para proteger um empresário rico e poderoso. Essa percepção distorcida alimentava ainda mais a minha obsessão doentia em destruí-lo a qualquer custo. Fechei os olhos de manhã cedo prometendo a mim mesma que encontraria uma prova irrefutável contra ele, nem que tivesse que inventar ou buscar no inferno. Eu estava cega pela raiva e não conseguia medir a gravidade dos atos que estava prestes a cometer. Na minha mente doentia, eu ainda era a vítima injustiçada que precisava dar um troco à altura dos meus agressores. Não importavam os avisos dos meus pais, conselhos dos amigos ou notificações do advogado Enzo. Eu iria até as últimas consequências para provar que a minha razão era absoluta e inquestionável. Comentários da atualização 1. Usuário Anônimo diz: desde quando essa garota virou especialista em engenharia civil para avaliar estrutura de concreto? Qual foi a faculdade que deu esse diploma para ela, o TikTok? Resposta da OP. Eu tenho fontes internas e extremamente anônimas dentro da própria obra que me confirmaram tudo com detalhes técnicos. Só estou usando a minha voz para proteger o público de uma tragédia. Usuário Anônimo 2 diz: você acusou uma das maiores construtoras da cidade de usar material podre sem prova nenhuma. O advogado Enzo vai arrancar até o seu último centavo na justiça. Apague isso enquanto dá tempo. Resposta da OP. Advogados usam esses termos jurídicos assustadores apenas para tentar intimidar pessoas corajosas que têm a audácia de falar a verdade. Não tenho medo de ameaças de processos de homens poderosos. Atualização 2. Já se passou um mês desde a última... Fala, galera! Se você chegou até aqui, é porque tá curtindo o vídeo, né? Então, dá aquela força pro galã, se inscreve aqui no canal agora mesmo! Eu adoraria bater a nossa grande meta de 1000 inscritos e você faz toda a diferença pra gente chegar lá. Conto com vocês, hein? Valeu! Uma atualização e a minha vida cruzou todos os limites da lucidez. Em vez de recuar diante das ameaças legais do Enzo, a minha obsessão em provar que eu estava certa me levou ao limite da loucura. Eu não conseguia dormir, não conseguia comer e só pensava em formas de esfregar provas na cara do Vitor e do seu advogado. Sentia que se eu encontrasse qualquer falha visual na obra, a opinião pública voltaria a ficar do meu lado instantaneamente. Essa necessidade desesperada de validação guiou cada um dos meus passos impulsivos e catastróficos nas semanas seguintes. Eu precisava desesperadamente de imagens exclusivas do interior do prédio em construção para sustentar a minha narrativa diante do público. Sabia que durante o dia era impossível entrar por causa dos operários e da fiscalização rigorosa na portaria principal. Por isso, elaborei um plano secreto e completamente insano para invadir o canteiro de obras no meio da madrugada. Liguei para minha assistente Mia e ordenei que ela me acompanhasse carregando os equipamentos de gravação e lanternas. Ela chorou ao telefone, dizendo que aquilo era um crime grave, mas eu a chantageei dizendo que se ela não fosse, estaria demitida e sem salário. Naquela mesma noite, vestimos roupas pretas e fomos até o local do empreendimento por volta das 2 horas da manhã. O canteiro de obras estava silencioso e envolto por uma névoa sombria que deixava a atmosfera ainda mais tensa. Conseguimos burlar a cerca temporária de proteção nos fundos do terreno, esgueirando-nos entre entulhos e sacos de cimento. A Mia tremia tanto que mal conseguia segurar a câmera do celular sem tremer a imagem. Eu, por outro lado, estava tomada por uma descarga violenta de adrenalina e arrogância, achando que nada poderia dar errado conosco. Quando finalmente conseguimos acessar o saguão principal do edifício, fiquei profundamente enfurecida com o que vi com meus próprios olhos. O espaço era absolutamente deslumbrante, revestido com placas gigantes de mármore importado e acabamentos de altíssimo luxo que transpiravam riqueza. Ver toda aquela beleza e opulência me fez lembrar do meu apartamento alugado caindo aos pedaços e da risada debochada do Vitor. Uma raiva incontrolável e cega tomou conta de todo o meu ser ao perceber que aquele lugar seria habitado por pessoas que eu desprezava. Aquela visão de riqueza que me foi negada engatilhou um surto de violência que eu não pude conter. Tirei da minha mochila 2 latas de tinta spray preta que havia comprado no dia anterior para emergências de protesto visual. Comecei a pichar frases ofensivas e rabiscos grotescos diretamente sobre as paredes de mármore impecável do saguão. A Mia gritava em sussurros implorando para eu parar, mas eu estava completamente fora de mim, tomada pelo desejo de destruição. Logo em seguida, fui até o pátio interno onde ficavam os painéis de controle de algumas máquinas pesadas e guindastes da obra. Usei uma barra de ferro que achei no chão para golpear e quebrar os circuitos eletrônicos, garantindo que a obra parasse no dia seguinte.
O que a minha mente cega e arrogante não sabia é que aquele canteiro de obras não era protegido apenas por muros e cercas simples. O Vitor havia instalado um sistema ultramoderno de vigilância remota equipado com sensores de movimento e câmeras noturnas de alta definição. No exato momento em que pisamos no saguão, o alarme silencioso disparou na central de segurança privada da construtora. Enquanto eu vandalizava o mármore e destruía o maquinário, operadores de segurança acompanhavam tudo em tempo real através de monitores de alta resolução. As nossas caras estavam sendo gravadas com uma clareza absoluta e assustadora. Antes que pudéssemos sequer pensar em pegar nossas coisas e caminhar em direção à saída dos fundos, fomos surpreendidos por luzes fortes. 3 guardas de segurança armados e com lanternas potentes nos cercaram completamente, bloqueando todas as saídas possíveis do terreno. Eles sacaram celulares e começaram a filmar de perto o nosso vandalismo, registrando as latas de tinta e a barra de ferro na minha mão. Fiquei paralisada no lugar, enquanto a Mia caiu no chão chorando copiosamente e pedindo perdão aos seguranças. Em menos de 10 minutos, 2 viaturas da polícia militar chegaram ao local com as sirenes ligadas. Os policiais saíram dos carros de forma ríspida e nos deram ordem de prisão em flagrante por invasão de propriedade privada e dano ao patrimônio. Fui algemada ali mesmo, com os braços para trás e as mãos sujas de tinta spray preta, na frente dos seguranças que riam da nossa situação. A sensação de ter o metal frio das algemas apertando meus pulsos foi o primeiro choque brutal da minha vida. Fomos colocadas no banco de trás da viatura como 2 criminosas comuns e levadas para a delegacia central da cidade. Todo o meu orgulho de influenciadora ruiu em questão de segundos dentro daquele carro de polícia. Passei 2 dias inteiros trancada numa cela fria e fedorenta de um presídio feminino aguardando a audiência de custódia. O ambiente era aterrorizante, repleto de gritos, barulho de grades e um cheiro insuportável que me dava ânsia de garganta. Eu não tinha maquiagem, não tinha minhas roupas de grife e nem o meu celular para buscar socorro ou postar um story. Minha família teve que contratar um advogado criminalista de urgência e pagar uma fiança astronômica para que eu pudesse responder ao processo em liberdade. Aqueles 2 dias na cadeia foram o pesadelo mais humilhante da minha existência. Quando finalmente saí pela porta da delegacia após o pagamento da fiança, vi a Mia sendo amparada pelos pais dela no estacionamento. Ela estava visivelmente traumatizada, com os olhos fundos de tanto chorar e com uma fisionomia totalmente destruída. Tentei me aproximar dela para dizer que daríamos um jeito nisso e que iríamos superar juntas essa fase ruim. A Mia se esquivou do meu toque de forma violenta, olhou para mim com um ódio profundo e se recusou a falar qualquer palavra comigo. Os pais dela me encararam com um desprezo tão grande que me fez dar 2 passos para trás. Ao chegar em casa, desabei no chão do meu quarto e comecei a chorar de desespero e raiva acumulada. A minha imagem de influenciadora de luxo e sofisticação estava completamente reduzida a cinzas e escombros diante de todos. A história da minha prisão vazou para a imprensa local em poucas horas, virando a manchete principal de todos os jornais da região. Pessoas criavam memes e piadas na internet mostrando a minha foto de fichamento policial com as mãos sujas de tinta. Mesmo diante de tanta evidência contra mim, minha mente ainda tentava encontrar uma justificativa para não admitir minha culpa total. Eu tentava me convencer de que tudo aquilo tinha sido uma grande armadilha orquestrada pelo Vitor para me destruir de vez. Dizia para mim mesma que ele sabia da minha visita noturna e facilitou a entrada para que eu caísse na sua emboscada jurídica. A culpa pelo fracasso do plano na minha cabeça era da Mia, que não soube vigiar a entrada do pátio como deveria ter feito. Minha incapacidade crônica de assumir a responsabilidade pelos meus atos continuava a alimentar um delírio que me afundaria ainda mais. Eu estava prestes a enfrentar as consequências jurídicas mais devastadoras da minha vida. Comentários da atualização 2. Usuário anônimo 1 diz: a gata e a assistente tentaram bancar as espiãs secretas. Se filmaram vandalizando o prédio alheio e foram presas em flagrante como vilãs incompetentes de desenho animado. É a coisa mais patética que já vi. Resposta da OP. Aquele canteiro de obras foi preparado como uma verdadeira armadilha pelo Vitor para me prejudicar. Ele sabia que eu iria lá buscar a verdade e facilitou a entrada para me ver presa. Usuário anônimo 2 diz: coitada da Mia. Aceitou participar dessa loucura inacreditável com certeza porque você chantageou a garota com o pagamento do salário atrasado dela. Resposta da OP. A Mia era uma assistente extremamente incompetente que não soube nem vigiar a entrada do local como eu tinha mandado. Se ela tivesse prestado atenção nos sensores, nada disso teria acontecido. Atualização 3.
Já se passaram 4 meses desde a última atualização e a minha vida desmoronou completamente sob o peso das minhas escolhas. Enfrentei um processo criminal e civil absolutamente devastador por invasão de propriedade, vandalismo qualificado e sabotagem comercial. O advogado do Vitor, o implacável Enzo, montou uma acusação perfeita e sem nenhuma brecha para minha defesa respirar. Ele usou todas as gravações em alta definição das câmeras da obra, as imagens de segurança e as minhas próprias postagens antigas nas redes. Fiquei completamente encurralada perante o juiz, sem nenhuma possibilidade de alegar inocência. Durante as audiências no fórum, o Enzo apresentou relatórios financeiros detalhados mostrando os prejuízos gigantescos que causei à construtora. Ele provou que a vandalização do mármore importado e a destruição dos painéis das máquinas paralisaram a obra por semanas. Além disso, a minha campanha de difamação fez com que dezenas de compradores cancelassem as reservas dos apartamentos por medo. A equipe jurídica do Vitor não demonstrou a menor piedade e exigiu a pena máxima prevista em lei para o meu caso. Eu assisti a tudo ao lado do meu advogado com o coração disparado no peito. Para me livrar de uma condenação a vários anos de prisão em regime fechado, a minha defesa teve que aceitar um acordo judicial catastrófico. Fui condenada a pagar uma indenização financeira astronômica para cobrir todos os danos materiais e os lucros cessantes da empresa. O valor estipulado pela justiça era tão absurdamente alto que superava em muitos anos tudo o que eu já tinha ganho na vida. Se eu não pagasse aquele montante dentro do prazo estabelecido, minha prisão preventiva seria decretada imediatamente. Eu estava completamente encurralada e sem qualquer margem para negociação. Como se a falência financeira e a condenação criminal não fossem suficientes, o golpe misericordioso veio diretamente das plataformas digitais. As principais redes sociais acolheram denúncias formais enviadas pela equipe jurídica do Vitor por violação grave dos termos de uso. Todos os meus perfis, incluindo a minha conta principal com 100 mil seguidores, foram banidos permanentemente da internet. O Instagram deletou minha conta sem possibilidade de recurso ou recuperação de dados de forma definitiva. Todo o império digital que levei anos para construir desapareceu no ar em questão de um único clique. Ver a mensagem de conta desativada na tela do meu celular foi uma dor física mais intensa do que a própria condenação judicial. A minha única fonte de validação de status e de renda foi tirada de mim de forma sumária e sem direito a despedidas. Eu não tinha mais seguidores para pedir apoio, não tinha público para vender publipose nem marca para me patrocinar. Aqueles 100 mil seguidores, a única coisa que me fazia sentir superior às outras pessoas, simplesmente deixaram de existir. Eu voltei a ser uma pessoa totalmente comum, anônima e coberta por uma reputação arruinada. Para conseguir pagar os honorários do meu advogado criminalista e a primeira parcela da dívida com a construtora do Vitor, tive que tomar medidas desesperadas. Fui obrigada a vender o meu carro quitado por um valor muito abaixo do preço de tabela no mercado. Coloquei à venda todas as minhas bolsas de grife, sapatos importados, roupas de marca e joias que ostentava nos vídeos. Limpei até o último centavo que tinha guardado na minha conta de poupança para não ir parar atrás das grades. Fiquei literalmente sem nada, morando temporariamente num sofá na sala da casa dos meus pais. A humilhação de ter que entregar meus bens de luxo para brechós e compradores particulares foi um pesadelo diário e angustiante. Cada bolsa que eu vendia parecia um pedaço do meu próprio corpo sendo arrancado sem anestesia. Eu via as pessoas me reconhecendo nas ruas e cochichando umas com as outras sobre a influenciadora falida e presa. O deboche não estava mais restrito aos comentários da internet. Ele agora estava presente no olhar de cada transeunte que cruzava comigo. Eu me sentia a criatura mais miserável e desprezível que já pisou nesta cidade. A minha relação com meus pais se deteriorou a um ponto praticamente irreversível de brigas e gritos diários no apartamento deles. Eles gastaram parte da aposentadoria deles para me ajudar a cobrir os custos iniciais do processo e me culpavam abertamente pela desgraça. Meu pai dizia todos os dias que a minha vaidade e a minha preguiça de trabalhar de verdade tinham destruído a família. Eu trancava a porta do quarto e cobria os ouvidos para não escutar as verdades dolorosas que eles gritavam do corredor. Eu não tinha para onde ir e nem com quem contar naquele momento sombrio. Tentei procurar ajuda de antigos amigos do meio digital com quem eu costumava gravar vídeos e frequentar festas VIP. Para minha total surpresa e desespero, absolutamente todos eles bloquearam meu número de telefone e me deixaram falando sozinha. Ninguém queria ter a imagem vinculada a uma ex-influenciadora condenada por vandalismo e com a conta banida.
Percebi que todas aquelas amizades virtuais eram falsas e baseadas meramente no interesse pelo meu alcance e status. Quando a minha relevância acabou, todas as pessoas que me cercavam desapareceram instantaneamente. Mesmo atolada na lama da falência e do isolamento social, minha mente distorcida ainda tentava buscar justificativas para não me sentir culpada. Eu repetia para mim mesma que a sociedade era machista e não suportava ver uma mulher independente tentando vencer na vida. Dizia que o juiz, o advogado Enzo e o Vitor se uniram num complô elitista para punir a minha coragem e ousadia. Essa narrativa de perseguição era o único escudo que sobrava para proteger o meu ego completamente despedaçado. Eu me recusava a olhar no espelho e encarar a verdade sobre minhas escolhas. A execução da dívida continuava rodando na justiça de forma implacável e diária, cobrando juros e correções monetárias elevadas. O advogado do Vitor não facilitava em nada os prazos e exigia pagamentos pontuais sob pena de penhora de novos bens. Eu sabia que sem as redes sociais e sem bens materiais, eu teria que encontrar um trabalho comum e braçal muito em breve. A ideia de ter que procurar um emprego formal me enchia de um pavor absoluto e de uma vergonha indescritível. O mundo de ilusões que criei na minha cabeça tinha desabado de forma definitiva sobre mim. Eu passava as noites olhando para o teto escuro do quarto, lembrando da gargalhada do Vitor naquele escritório no dia em que tudo começou. Aquela risada ecoava na minha mente como um aviso constante de que meu império de cartas tinha caído. Eu tinha perdido meu carro, minhas roupas, minha conta, meu dinheiro, minha assistente e minha dignidade. O futuro à minha frente parecia uma grande escuridão incerta e sem qualquer perspectiva de melhoria. Eu estava completamente derrotada, mas ainda mantinha uma casca de amargura contra tudo e contra todos. Comentários da atualização 3. Usuário anônimo 1 diz: a jornada completa da influenciadora de luxo para a falida sem conta no Instagram e sem um centavo na carteira. A internet assistiu ao vivo seu império de futilidade desmoronar por completo. Resposta da OP. Essa sociedade é profundamente machista e não tolera ver uma mulher independente e com atitude tentando construir o próprio império. Fui vítima de um complô elitista de homens poderosos. Usuário anônimo 2 diz: a soberba sempre antecede a queda brutal. A sua ganância absurda de querer morar de graça num apartamento milionário custou a sua carreira, seus bens e a sua liberdade. Resposta da OP. As redes sociais eram um ambiente fútil e superficial mesmo, e eu sou grande demais para me importar com números e contas virtuais. Minha essência vale muito mais do que qualquer perfil deletado. Atualização 4. Já se passou um ano desde a última atualização e a minha vida hoje não lembra em nada o mundo de aparências e ostentação que eu costumava exibir nas redes. Moro sozinha num quarto e sala muito pequeno e abafado, localizado numa rua barulhenta na periferia mais distante da cidade. Não tenho mais roupas de grife, bolsas caríssimas e nem frequência em restaurantes renomados com taças de champanhe. Minha rotina atual é extremamente simples, dura e desprovida de qualquer tipo de privilégio ou glamour. A ilusão de que eu era uma pessoa especial e intocável evaporou por completo diante da realidade nua e crua. Atualmente trabalho como atendente no setor de atendimento ao cliente de uma grande loja de departamentos no centro comercial da cidade. Recebo um salário mínimo mensal que mal dá para pagar o aluguel do meu quarto, o transporte público e a alimentação básica. Para piorar a situação financeira, todos os meses uma fatia expressiva do meu pequeno salário é descontada diretamente da minha folha de pagamento por ordem judicial. Esse dinheiro vai diretamente para cobrir o saldo restante da dívida astronômica da indenização que devo à construtora do Vitor. A Mia nunca mais dirigiu uma única palavra a mim desde o dia em que saímos daquela delegacia policial. Fiquei sabendo por terceiros que ela abandonou completamente a carreira de assistente, trancou a faculdade e voltou a morar com os pais no interior. Ela carrega até hoje traumas profundos e crises de ansiedade severas por ter sido arrastada para o meu crime noturno naquela madrugada insana. Saber que destruí a vida e o futuro de uma jovem trabalhadora para alimentar meu ego doentio é um fardo pesado que carrego no peito. O silêncio dela é a lembrança constante da minha absoluta irresponsabilidade. Por outro lado, o empreendimento imobiliário do Vitor foi concluído com um sucesso estrondoso e virou o maior símbolo de arquitetura de luxo da cidade. Todas as unidades do edifício foram vendidas em tempo recorde por valores que superavam o dobro do preço inicial de lançamento. O prédio hoje brilha majestoso no centro, habitado por pessoas verdadeiramente ricas e bem-sucedidas que podem pagar por aquele padrão. Passo de ônibus em frente ao edifício todos os dias a caminho do meu trabalho e vejo a fachada de mármore impecável que tentei destruir.
A vitória do Vitor sobre o meu delírio foi total e incontestável. Passando 8 horas por dia em pé no balcão de atendimento, servindo pessoas que muitas vezes nem olham na minha cara ou me tratam com grosseria, a ficha finalmente caiu. Não há mais como me esconder atrás de filtros do Instagram, maquiagens profissionais ou frases de efeito sobre autoridade e alcance digital. O espelho da loja me mostra diariamente uma mulher comum, exausta, com olheiras profundas e usando um uniforme simples de tecido barato. A dura realidade do trabalho braçal desfez cada camada da fantasia de grandeza que alimentei durante anos na minha cabeça. Olhando para trás com a distância do tempo, sinto uma vergonha profunda e visceral da pessoa fútil, arrogante e podre que me tornei por causa de métricas virtuais. Eu me transformei num monstro de vaidade que achava que 100.000 seguidores me davam o direito de passar por cima das leis, da ética e das outras pessoas. Acreditei genuinamente que a minha presença era um presente para o mundo e que todos deviam me servir de joelhos. Essa busca obsessiva por validação de estranhos na internet me cegou completamente para os valores humanos mais básicos e essenciais. O meu ego de influenciadora me fez perder totalmente a noção da realidade, da proporção das coisas e da minha própria dignidade. Eu destruí a minha própria vida com as minhas próprias mãos, empurrada por uma soberba inacreditável e por uma necessidade doentia de me sentir superior. Ninguém me empurrou para aquele abismo. Fui eu quem dei cada passo em direção à minha própria ruína consciente. O Vitor não foi o vilão da história. Ele foi apenas um homem de negócios que não aceitou ser chantageado por uma garota fútil. A dor de reconhecer a minha própria pequenez é muito mais devastadora do que a perda do dinheiro, do carro ou das roupas de grife. Perdi o respeito da minha família, o convívio com pessoas queridas e qualquer perspectiva de ter uma carreira próspera no futuro. Hoje, quando vejo jovens nas redes sociais fazendo absurdos por cliques e engajamento, sinto um aperto profundo no coração. Sei exatamente qual é o preço cobrado por essa ilusão tóxica de fama virtual que consome a alma das pessoas. A queda de quem constrói a vida sobre aparências é sempre dolorosa, solitária e inevitável. Não existe redenção mágica para mim e nem um final feliz de superação rápida como nos filmes. Vou passar os próximos anos da minha vida pagando indenizações judiciais e trabalhando duro para conseguir sobreviver com o mínimo necessário. Aprendi a engolir o meu orgulho e a baixar a cabeça quando um cliente insatisfeito grita comigo no balcão da loja. Cada humilhação que enfrento no meu emprego atual serve como uma penitência diária pelos erros imperdoáveis que cometi no passado. O meu presente é o resultado direto da colheita amarga das sementes de vaidade que plantei. A solidão dos meus dias atuais é o reflexo exato do deserto emocional que cultivei ao meu redor durante os anos de fama na internet. Não tenho amigos para sair no final de semana, não recebo mensagens no celular e passo as noites em claro lendo livros velhos. As redes sociais hoje me causam uma repulsa profunda e nem sequer tenho conta em nenhuma plataforma digital existente. Entendi que a aprovação virtual é uma droga viciante que destrói a mente e afasta o ser humano de tudo que é real e verdadeiro. Eu fui uma viciada em aplausos que acabou totalmente destruída pela própria overdose de ego. Quando me deito na minha cama simples todas as noites, ouço o barulho dos carros passando na avenida e me pergunto como pude ser tão cega. A influenciadora que exigia um apartamento de luxo em troca de um story de 24 horas morreu para sempre naquela cela fria da delegacia. A mulher que sobrou de mim é apenas uma sobrevivente que tenta juntar os cacos de uma existência despedaçada pela vaidade. Sei que nunca mais terei a vida que sonhei, mas pelo menos hoje durmo sabendo a verdade sobre quem eu sou. A verdade dói, mas é a única coisa sólida que me sobrou no meio de tanta ruína. Fui eu mesma com a minha soberba sem limites, o meu desprezo pelos outros e a minha necessidade absurda de me sentir superior, quem destruiu o meu próprio futuro. Não há mais desculpas, não há mais vilões externos e não há mais teorias de conspiração para culpar. Assumo o peso integral de cada erro, de cada mentira e de cada ato de vandalismo que cometi naquela espiral de loucura. A minha história serve como um aviso sombrio para qualquer um que acredite que números na tela de um celular valem mais do que o caráter e a dignidade humana. Minha sentença não é apenas a dívida judicial, mas a consciência eterna do mal que fiz a mim mesma.